Boa tarde a todos e a todas. Foi realmente um contratempo que me fez perder, eu acho que o evento ao vivo. Eu ia tentar fazer uma entrada online, mas achei mais garantido deixar esse vídeo, porque no fundo eu queria estar muito aí, pela data, né? Eu acho que assim, o evento é para nos lembrarmos, né, da relevância do Dia Internacional da Mulher, mas especialmente para receber também a Marina de Peron, e vejo que é uma super especialista nesses estudos, né, sobre gênero, e tem um livro publicado chamado Eu, Impostora. Esse é um tema que é muito recorrente, né, nas conversas entre as mulheres, o quanto que elas não se sentem aptas para assumirem novos desafios ou novas situações, mas entendo que também pode afetar também aos homens, né? Estive recentemente com um colega meu negro que me falou que estava justamente numa situação de trabalhar muito, é, tentando, talvez, fazer jus lá à sua síndrome de impostor, né, de repente, mostrar que consegue cumprir o que esperam dele. E aí a minha dica sobre isso é a gente tentar sempre confiar naquilo que já fez, nas situações de superação pelas quais a gente já passou. Isso eu falo muito com meu filho, porque quando a gente está numa situação do passado que é muito difícil, a gente também já passou por esse sentimento de não conseguir, e mesmo assim a gente deu conta, né? Então, olhar para trás, para essas situações de superação, que a gente achava que eram meio que impossíveis, a gente deu conta, acho que dá uma força para a gente. E além disso, a outra dica que eu dou é olha para o lado, né? Então, assim, se você está na dúvida se você pode assumir uma função, uma atividade, olha para as outras pessoas que estão fazendo isso ou que já fizeram. Elas tinham todas essas características, todas essas habilidades, todos esses conhecimentos que você entende que você precisa ter para assumir essa atividade. E mais ainda, muitas vezes a gente olha para o lado e vê pessoas nessas funções, exercendo essas atividades, que têm muito menos qualificações do que a gente tem. Então, confiar um pouco nisso, né, no quanto que a sociedade espera desses cargos, quando a gente vê pessoas do lado, né, que são mais normais ou que têm menos habilidades do que a gente acha que deveria ter, ajuda também. Mas o Rodrigo me chamou também para conversar com a Marina, e infelizmente eu vou perder, muito em função de um artigo que eu publiquei no LinkedIn no final do ano passado, falando sobre outra síndrome, né, que é a síndrome da boa aluna. E essa, de verdade, é um termo assim, cunhado pela minha mãe, que era professora, mas, no fundo, foi uma constatação que eu fiz ao longo da vida profissional, né? Então, muitas vezes as mulheres são, né, boas alunas, tiram ótimas notas, ajudam a professora em tudo que podem, naquilo que, digamos assim, é esperado, além daquilo que é esperado, mas isso sempre se refletiu, digamos assim, nas melhores notas, né? Passar de ano. E a gente tem muitas colegas assim. Só que o equivalente a esse passar de ano, né, as melhores notas, é no trabalho conseguir uma promoção, uma oferta de uma oportunidade muito boa. E aí, no mercado de trabalho, só fazer o que é esperado de si, ser comprometido, aliás, fazer até mais, né? Assim, no fundo, tem muitas mulheres que fazem muitas questões mais organizacionais dentro das áreas, é o que é esperado das mulheres, mas isso não é suficiente do que eu observo para as pessoas serem promovidas, né, e serem consideradas ou lembradas em situações de oportunidades. E aí fui entrevistada semana passada lá pela CNN e me perguntaram qual é uma dica que você daria para você no passado, né? E essa com certeza é uma que tem a ver com a necessidade das pessoas conhecerem outras pessoas. Eu repito isso muito, né? Mas assim, serem vistas, serem lembradas, porque isso é muito importante nessas situações. E aí, talvez não devesse ser. Isso para dizer que eu estava continuando a ler um livro lá da Brené Brown, em que ela fala de uma conversa que ela teve com uma estudiosa chamada Jeannie Clark, que fez seleção de executivos por muito tempo. E a Jeannie Clark conta que justamente o que chama a atenção é que muitas vezes um fator determinante para você selecionar um executivo é o fator eu conheço a pessoa. Só que o eu conheço a pessoa não é um preditor de resultados, né? Então, o que é muito importante as empresas, as instituições pensarem melhor, né, nas habilidades e nos critérios que são necessários, nas competências que são necessárias para efetuar algum tipo de trabalho associado a uma promoção, alguma contratação, do que meramente resultados citados pelas pessoas, porque muitas vezes a pessoa se apropria de um resultado que ela não fez sozinha, né? Que ela fez com um grupo de pessoas. Então é muito importante a gente conhecer como as pessoas trabalham, né? Mas, voltando, né, como essa ainda não é a situação em que a gente vive hoje, né, em que a gente ajustou os nossos padrões de contratação, de promoção
digamos assim, valores e atributos que a gente associa necessários para o trabalho que vai ser prestado, então, enquanto isso, vale muito ainda a questão da visibilidade, a questão das pessoas estarem nas reuniões. E aí, isso é muito importante, principalmente para as mulheres mais novas, eu acho, porque quando você chega, né, no mercado de trabalho, vindo da faculdade, vindo da escola, você pensa que você vai dedicar um tempo estudando para dominar aquele assunto, fazendo a melhor nota técnica possível, e de repente deixa de ir no happy hour, deixa de ir encontrar os colegas, deixa de participar de uma reunião. E isso, digamos assim, se eu puder dar uma dica, sugiro que não seja sempre a receita, né, a ser adotada. Eu lembro que eu fiz um curso sobre mulheres, né, no mercado de trabalho em Harvard, alguns anos atrás, e o que se falava lá é que a gente tem que sempre olhar para uma razão 80-20, assim, que pelo menos 20% do tempo a gente se dedique nas nossas atividades profissionais a estar com outras pessoas. Então fica a dica, desejo a todas e todos, né, um ótimo mês da mulher. Eu acho que a gente tem sempre como melhorar pessoalmente, mas também como melhorar as instituições, né, onde a gente trabalha. Então, vamos ter essa consciência e tentar justamente trazer boas energias, boas ideias para ir melhorando a ANEEL e o nosso espaço de trabalho também. Obrigada, e com isso eu desejo a vocês um ótimo evento.